Quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo nós temos? O que temos que fazer no tempo que nos tem? Ao longo de todas as eras da humanidade, esperamos a chegada de um novo tempo. Paz, harmonia, justiça e fraternidade preenchem os sonhos dos seres humanos de todos os tempos. Mas por que sempre que olhamos para o nosso futuro enquanto humanidade, temos tanto medo de presságios e profecias que nunca se cumprem? Mudanças vertiginosas vêm acontecendo e acelerando o modo de vida em todo o planeta. Mas onde tudo isso nos levará? Estamos realmente diante de um novo tempo, de uma nova consciência, uma nova terra. Pessoas ao redor de todo o mundo relatam cada vez mais a sensação de que o tempo escapa pelas mãos, neste momento histórico chamado modernidade líquida. A hiperconectividade encurtou distâncias, mas exige de cada um de nós uma presença sempre online, sempre feliz, sempre pronta a atender expectativas. Nunca tivemos tantas facilidades tecnológicas em meio a tão grande crise de sentido e significado, na chamada sociedade do cansaço. A era da conectividade, nesse momento, né, ela trouxe desconexão, entre aspas, né? Eu acredito que ela gerou uma possibilidade de nos conectarmos de uma maneira diferente. Mas, ao mesmo tempo, ela nos desconecta quando nós perdemos esse aspecto do carinho, do amor, da conexão do olho a olho, que nós interagimos de maneira mais superficial nas coisas. Eu acho que a gente nem sempre consegue entender ou perceber que o mundo está evoluindo, porque nós estamos vivendo numa extrema materialização. Isso se deve ao medo que a gente tem do futuro, pessoal, coletivo, se deve ao estresse da vida que nós temos, que ela extremamente demanda demais das nossas capacidades. A gente está focado em sobreviver e a gente esquece que a gente veio viver uma experiência extraordinária no mundo das coisas densas, da matéria densa. E este sobreviver é que coloca nós sempre na caçapa para ser embocados por uma bola. E isso dói, machuca, e a gente vive aterrorizado. Então a gente não percebe o entorno. Nova era não é um termo novo, né? Nova era, nova terra. Era de Aquário, já mais recentemente, desde a década de 60, os hippies apareceram com essa coisa de paz, amor. Era de Aquários. Mas na prática mesmo, assim, o que é que mudou? Né? A gente tem uma expectativa de algo novo, mas na prática, quando a gente vai para o noticiário, quando a gente vai para as páginas dos portais, as notícias que a gente vê são notícias da velha terra. São coisas que nos prendem ao velho paradigma e a uma ideia de isso aqui não tem jeito, não dá para mudar. E ao mesmo tempo, as pessoas ficaram altamente empobrecidas com esse tipo de relação entre elas. Porque eu já não confio mais em ninguém. Então eu percebo hoje as pessoas altamente desconfiadas. A solidão com isso aumentou muito. Mesmo no meio de uma multidão, as pessoas se sentem absolutamente sós. Não conseguem repartir as suas dores, as suas dificuldades ou mesmo as suas alegrias. Eu acredito que isso é apenas o transparecer do que a pandemia veio revelar.
Talvez ela apareceu não para que a gente transformasse tudo de uma hora para outra, mas para que a gente olhasse o que a gente estava escondendo debaixo do tapete. Porque foi justamente no momento onde a gente mais precisou dos nossos valores, à flor da pele, que a gente viu o que nós estamos fazendo como humanidade. E também isso traz a revelação do que a gente pode escolher fazer mais para frente, porque quando o contraste é grande, a delineação do caminho fica mais fácil. É uma questão de sobrevivência do nosso projeto de civilização. Precisamos nos conscientizar do nosso papel moral nesse planeta, de forma que a gente possa preservar a nossa existência nesse planeta. E a hora é essa. Quer dizer, nós precisamos fazer isso nesse momento. Então, essa espiritualização, que é, na verdade, uma conexão com o planeta como um todo, com as formas de vida nesse planeta, com a existência desse planeta no universo muito maior do que ele, é um dos veículos de, vamos dizer assim, despertar moral dessa nova humanidade que tem que nascer agora. Em meio a tudo isso, mistérios ainda inexplicados pela ciência moderna desafiam ainda mais a lógica de um sistema que dá sinais de falência. O que são os fenômenos inexplicáveis da consciência, como experiências de quase morte, comunicações telepáticas e mediúnicas com outras dimensões e a aparente influência da mente sobre a matéria? Por que a engenharia moderna é incapaz de reproduzir as avançadas técnicas de construção empregadas pelas antigas civilizações terrestres, cujos templos resistem à passagem do tempo? O que são os fenômenos aéreos não identificados, registrados e já reconhecidos em todo o mundo por órgãos oficiais, como o Pentágono? Estamos realmente às portas de um novo momento para a humanidade terrestre? Existe mesmo um movimento de transição planetária acontecendo? Temos um propósito coletivo que vai além de tudo isso? Estados Unidos, em 2020, colocou pelo Senado, à disposição do público que sim, ia acontecer então uma investigação sobre o fenômeno OVNI, ou o fenômeno UAP, que é o fenômeno aéreo não identificado atualmente. E com isso, despertou na massa um interesse na ufologia, que é um interesse de algo até então meio que paranormal ou quase que impossível, para a população. Com isso, desperta as pessoas. Já nesse ponto aí, há um gatilho mental que faz as pessoas se questionarem sobre muitas coisas. O disco voador sempre foi uma ficção, uma ilusão para muitas pessoas. Então, nessa categoria já começa a se pensar mais na espiritualidade, nas coisas que vêm de fora da Terra, coisas que são invisíveis aos olhos, mas estão entre nós, energia. Tem muita coisa envolvida além da ufologia nessas pesquisas, na vida extraterrestre. Por isso que a astrologia antecedeu a astronomia, porque milhares de anos atrás, o arranjo das estrelas e o arranjo dos planetas com relação às constelações do zodíaco, que são as 12 constelações, os tais signos, etc., segundo os nossos ancestrais, tinham um significado que era uma coisa que o céu era habitado por deuses e, portanto, a linguagem, a maneira como esses deuses enviavam mensagens para a gente era através dos arranjos desses astros celestes. Nesse sentido, a ufologia expande a nossa consciência, porque ela nos permite ver além das fronteiras. Nosso planeta, imagina, pelo amor de Deus, só na Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. Como é que pode só um planetinha debaixo de um sol de terceira grandeza, com uma raça lascada que só faz bobagem, mas faz muita coisa certa, mas a bobagem predomina? Como é que só nós somos habitantes desse universo? A gente vê que quanto mais a gente aprende sobre o universo, sobre a composição das estrelas e o que existe lá fora, mais a gente entende que nós somos uma parte integral desse universo, ou seja, que a história do universo é, de certa forma, a nossa história também.
A Pew Research Institute tem feito pesquisas e pesquisas sobre religiões ao redor de todo o mundo e também sobre uma projeção para os próximos 50 anos. E o que é interessante é que, apesar do número de muçulmanos prometer ultrapassar o número de cristãos por causa do nascimento de bebês, hoje no mundo nascem mais bebês muçulmanos do que bebês cristãos, o número de cristãos vai decrescer muito mais porque um outro número vai crescer muito mais. Esse número é o que a pesquisa aponta como unaffiliated, ou não afiliados. As religiões, elas têm uma importância muito grande na vida humana, teve em todo o processo histórico. Hoje, a religiosidade ou a espiritualidade está fazendo mais sentido para as pessoas, porque nós já temos condições de deixar os dogmas restritivos, tipo, Deus vai te castigar se você não for um bom mocinho, uma boa mocinha. Por quê? Porque nós entendemos que a responsabilidade já está aqui. Eu já tenho esse Deus em mim e posso fazer esse Deus ser um reflexo na minha vida. São pessoas que não são afiliadas a nenhuma religião, mas nem por isso deixam de ser espiritualizadas. Elas simplesmente, quando fazem essa transição, preferem, se sentem mais confortáveis ao não se identificar como membro de uma religião ou de outra. Eles são o que o jornalista Saulo Gomes, no Brasil, chamava de livres pensadores espiritualizados. Ninguém tem a verdade absoluta. Então, o catolicismo não tem verdade absoluta, o budismo não tem verdade absoluta, o islamismo também não, e assim por diante. Mas eu posso pegar um pouco de cada um, trazer para a minha verdade, interpretar com a minha condição de enxergar e usar isso como uma base, uma sustentação para a minha espiritualidade. Então eu vejo que isso é uma libertação. Se considerarmos apenas o último século de avanços, revolucionamos a forma como nos comunicamos e interagimos globalmente. Vivemos a era da comunicação instantânea, da nanotecnologia, inteligência artificial, robótica, engenharia genética, metaverso. Aconteceu muita coisa cientificamente nos últimos 100 anos, mas eu diria que na área, e você pode falar em áreas, né? Na área da física, você tem a teoria quântica, que estudava os átomos, mas que hoje essencialmente domina, controla, define a sociedade como um todo, porque tudo que depende de computadores, de tecnologias digitais, vem dessa revolução quântica do início do século XX. Então, essa revolução transformou completamente o mundo em que a gente vive. Então essa daí para mim é assim fundamental. A teoria da relatividade do Einstein, ela tem um impacto menor na vida do dia a dia, mas tem um impacto muito grande na nossa visão de mundo e como nós nos encaixamos, vamos dizer assim, no universo, que tipo de universo a gente vive e qual é essa história que a gente conta que começa com o Big Bang, né, e que fala da expansão do universo, etc. Então isso tudo se deve muito à teoria do Einstein da relatividade de buracos negros e outras coisas mais. Na área da biologia, obviamente, você tem a teoria da evolução, e não só a teoria da evolução, mas a associação da teoria da evolução com a genética, e hoje a gente tem a biogenética, a bioengenharia genética, que é uma coisa que está transformando a nossa visão da vida e como a gente pode curar uma porção de doenças. Então, 100 anos é um espaço enorme, porque a expectativa de vida 100 anos atrás era mais ou menos 40 anos. Imagina isso, né? E agora a expectativa de vida é acima de 70, até 80 em vários países. Como que a gente dobrou a expectativa de vida? Por causa da ciência, por causa do saneamento, por causa das vacinas, por causa dos antibióticos. Tudo isso vem, né, dessa profunda transformação científica que ocorreu nos últimos 100 anos. E agora, obviamente, a gente está num ponto de transição, vamos dizer, em que as nossas tecnologias elas têm uma promessa muito grande, tipo inteligência artificial e mesmo, mais uma vez, a bioengenharia e tal, mas elas vêm também com uma bandeirinha vermelha de alerta, ou seja, a gente não pode expandir essas tecnologias
com impunidade. A gente tem que entender quais são as implicações éticas e sociais dessas tecnologias, porque elas têm um impacto muito grande no futuro da humanidade. Eu acho que a mudança mais importante no último século da humanidade é a aceitação das diferenças, porque nós temos uma multiplicidade muito grande de pensamentos, de ideias, e antes era, apesar de que a tecnologia avance, apesar de tudo isso, acho que é periférico perto da importância do que nós nos vemos, de como nós nos vemos como humanos, né? Vamos pensar que há pouco tempo atrás a mulher não votava. A mulher era subserviente. Quando eu entrei na faculdade de medicina, a minha turma tinha 68% de homens. Hoje, a mesma faculdade, a turma tem 31% de homens, quer dizer, você inverteu. Ah, mas nasceram muito mais mulheres. Sim, mas as mulheres também estão indo além. Hoje você tem mulheres em postos chaves em grandes empresas, você tem mulheres primeiras ministras. Eu sou super fã da primeira ministra da Nova Zelândia, da Angela Merkel. Você tem mulheres você tem mulheres indicadas ao Prêmio Nobel da Paz, mulheres que se destacam até com 16 anos, falando sobre a necessidade de sustentabilidade. Então caiu um paradigma. E, felizmente, nós estamos tendo mais aceitação das pessoas, do modo de ser, do modo de viver, percebendo que as diferenças é que fazem a nossa sociedade funcionar. O número de canais especializados em autoconhecimento, espiritualidade, sustentabilidade, consumo consciente e empreendedorismo de impacto aumentou expressivamente nos últimos 10 anos como consequência direta de novas tendências de estilo de vida. A pesquisa mundial do Global Wellness Institute revelou o crescimento exponencial do mercado de bem-estar em 4,4 trilhões de dólares em 2020, com projeção para mais de 6 trilhões de dólares em 2025. Apenas no mercado de bem-estar mental, o Global Wellness Institute encontrou uma taxa de crescimento anual de 10,3% nos Estados Unidos. Estudos mais recentes de empresas como McKinsey e ResearchDive também estimam esse mercado na casa dos trilhões de dólares. Mas por que isso estaria acontecendo precisamente neste momento da nossa história? A gente está passando por um momento em que a gente chegou num fim de linha e se a gente não olhar para o autoconhecimento, muita coisa fica sem resposta. A gente olhou tanto para fora que agora é necessário olhar para dentro. O que necessita de um certo cuidado, porque existe a possibilidade da gente escorregar para um fanatismo, já que a gente veio de um extremo. A tendência é para o outro antes da gente equilibrar. Então eu acredito que é o momento da gente olhar para o autoconhecimento, mas também com os pés muito no chão, com muita tranquilidade. Chico Xavier, que foi reconhecido como um dos maiores brasileiros de todos os tempos e é sem dúvida um dos maiores paranormais que passaram pelo nosso século, ele tinha contato direto com vários seres de outras dimensões ou planos espirituais. Um deles era Emmanuel, um grande filósofo, na minha opinião. Emmanuel é questionado certa vez sobre como que essa nova Terra vai chegar. Como? Como? É uma pergunta muito boa isso. Como? Como é uma coisa pragmática. Com o mesmo pragmatismo que eles mandam a pergunta, ele manda a resposta. Então ele fala, olha, através da busca da espiritualização, número 1, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Aí tem uma chave importante. Não é a Terra que vai mudar, não é o planeta que vai mudar. Não é que vai chegar uma embalagem nova pelo correio, nós vamos tirar e tem um planeta novo e o velho a gente joga fora. Não, isso é a nossa cabeça consumista. O planeta vai continuar o mesmo, a matéria vai continuar a mesma, as leis da física vão continuar a mesma. O que vai regenerar é a consciência coletiva, a partir da consciência individual. Eu acho que nós, seres humanos, somos espiritualizados. Quase que sem exceção. Eu acho que até o cara que se diz ateu, a pessoa que se diz que não acredita, na verdade, acredita em não acreditar.
ou seja, o ateísmo mais radical, vamos dizer assim, que nega a existência de Deus, de uma certa forma também é um sistema de crença, porque você não tem nenhuma evidência contra ou a favor, mas você tem vamos dizer assim, eu não vejo nenhuma razão para acreditar, mas isso não é suficiente para você desacreditar na existência de Deus. Então, nós seres humanos, nós somos esse paradoxo existencial, porque nós somos animais, né? Mas também somos animais com essa capacidade de contemplar o infinito, de perguntar questões sobre o significado do tempo, nós sabemos da nossa mortalidade. E isso complica tudo, né? Porque com isso a gente tem um pé, vamos dizer assim, no mundo real e um pé no mundo mais abstrato, mais ligado aos deuses do que, vamos dizer assim, a realidade física. Quando a gente fala da alma, a gente fala da persona, né? A mente, ela traz essa impressão mesmo da alma, todas as impressões da alma, toda a sua história, toda a sua bagagem, todas as suas crenças, tudo aquilo que a pessoa já fez ou traz de bagagem de outras encarnações, né? E, com certeza, a mente adoece. Por quê? Nós entendemos que o físico, ele é o último corpo, o mais denso de todos, de vários corpos que nós temos sutis e energéticos. Então, da nossa alma surgem todas essas impressões. A nossa mente não está fisicamente aqui. Aqui existe um cérebro, um processador, como se fosse um computador. Mas nós temos os pensamentos que estão nos corpos sutis e que trazem para um cérebro processar todas essas informações. Nós estamos passando por uma experiência de aprendizado, de aperfeiçoamento. Então sim, a gente vai errar, mas eu sempre aproveito os erros para refletir, para entender de que forma que eu posso aprender com isso que eu fiz de errado, ou com algo que chegou para mim que eu achei que não era certo, ou com alguma atitude que tiveram comigo que eu achei que foi errada. Eu acho que a reflexão é algo que faz a diferença. O que isso está me ensinando e o que eu tô ensinando a mim mesma. Porque nós somos os nossos próprios mestres, né? Então a gente consegue se melhorar a partir de nós mesmos. Então, eu acho que não, a gente não precisa de perfeição, né? Mas a gente precisa entender e se questionar sempre para ir se melhorando e para contribuir com a transição planetária. Acho que é isso que eu acredito. Então, se eu sinto a vida de uma maneira difícil, a minha mente começa a interpretar isso quimicamente, meu cérebro interpreta quimicamente. Então, quimicamente, ele vai envenenando todo o meu corpo e nesse processo de envenenamento ou de desregular todas as nossas químicas corporais, ele começa então a trazer malefícios para os nossos órgãos, os nossos sistemas e tudo mais. Então, para mim, o corpo é o último estágio de uma mente doente ou uma alma doente. Cada vez mais a experiência com o autoconhecimento e a espiritualidade livre inaugura um novo conceito de qualidade de vida, o que muitas vezes leva esse grupo de pessoas a um distanciamento de antigos paradigmas e ideias que já não fazem sentido para elas. Essa questão do despertar espiritual e muitas pessoas se sentirem perdidas e sozinhas, eu acho que é um momento que a gente se desconecta daquilo que a gente estava vivendo de uma forma muito automática, muito desconectada do espiritual. Esse momento é o despertar e aí traz uma confusão, é como se fosse uma ruptura de tudo aquilo que você viveu como padrão e aí de repente vem esse despertar e você começa a enxergar que existem outras coisas, que existe um outro lado, que existe algo maior, que existe um chamado dentro de você. Então é um caminho mais solitário mesmo, porque você está se desconectando de tudo aquilo que você vivia. A crise de sentido chegou a um nível tão alarmante que as pessoas preferem colocar em risco seu conforto financeiro ou a segurança daquilo que é, entre aspas, garantido, do que continuar a fazer algo onde elas não veem propósito.
Uma pesquisa da McKinsey & Company diz que ambientes tóxicos de trabalho, jornadas pesadas, liderança desconexa dos colaboradores é tão prejudicial à saúde como o fumo passivo. Viver sem propósito mata. A pessoa que diz que não tem jeito, a gente não tem saída, tá tudo perdido, é aquele cara que entra no campo de futebol para jogar uma partida e já perdeu o jogo. Então você ser pessimista é você não querer tentar mudar as coisas que você pode mudar, tentar melhorar as coisas que você pode mudar. Então a minha visão, ela eu diria não é utópica, mas ela é uma visão em que nós, seres humanos, e cada um de nós, não é só os líderes, não são só as pessoas importantes, entre aspas, não, todo mundo, cada um de nós tem uma missão muito fundamental na vida, que é viver a vida com a maior intensidade possível e tornar a vida das pessoas em torno da gente melhor. E mais importante ainda, deixar um mundo melhor para as pessoas que vêm depois da gente. Então, se você não adota esse tipo de posição e fala, tá tudo perdido, quem sou eu para fazer alguma diferença? Você já desistiu de tornar o mundo um lugar melhor para os outros. E isso, para mim, é um grande desperdício de vida. No primeiro momento, você se sente sozinho, meio perdido com tudo isso de novo que tá chegando, com todas as experiências novas, mas ao mesmo tempo, você vai meio que se ajustando a esse novo momento da sua vida e com o passar do tempo você vai encontrando a sua tribo, né? Você vai se identificando com outras pessoas que de repente estão num momento parecido que o seu. A nova Terra parece ser a consequência de um novo tipo de ser humano que estabelece sua identidade a partir de experiências de consciência que nem sempre podem ser reproduzidas em ambientes controlados, mas que afetam drasticamente a direção do seu projeto de vida. Nova Terra, utopia, bom. Acho que a ideia da nova Terra ela pode parecer uma utopia quando nós desaprendemos a arte de sonhar futuros desejados. A nova Terra, para mim, é parte dentro de mim. O que eu tô fazendo de diferente na minha vida hoje? No que eu tô contribuindo? Com as minhas filhas, com meu marido, com a minha mãe, com meu pai, com as pessoas que me seguem, que seguem meus conteúdos. De que forma que eu tô contribuindo para essa nova Terra chegar? Porque para mim, é uma questão de consciência. Muito mais do que esse imaginário que o coletivo tem, né? De um planeta totalmente diferente, futurístico. Quando eu perco a minha capacidade de sonhar e de planejar um futuro desejado, então tudo aquilo que é melhor do que aquilo que eu vivo parece para mim utopia, porque eu me torno um incrédulo de mim mesmo. Mas quando eu recupero a minha capacidade de sonhar e de acreditar que sim, eu posso criar o futuro desejado a partir das minhas atitudes e das minhas escolhas, então a nova Terra deixa de ser uma utopia e passa a ser um projeto. E quando ela se torna um projeto, ela ganha fases, ela ganha cronogramas, ela ganha metas, ela ganha compromisso. Para mim é isso, é uma nova consciência, uma nova forma da gente viver, da gente se tratar, da gente trabalhar. São coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, são pequenas atitudes. Essas pequenas atitudes são a nova Terra. Se todo mundo começar nas pequenas atitudes, a nova Terra chega muito antes do que a gente imagina. Então, o que transforma a ideia de nova Terra de utopia para projeto é o nosso compromisso. Mas se a nova Terra é possível e o que estamos vivendo é real, qual o sentido disso tudo? Por que estamos aqui? Como descobrir qual é o seu lugar e o seu propósito em meio a esta grande transição planetária? O maior empecilho para a nova Terra, para mim, é o egoísmo. O egoísmo nos torna reducionistas. O egoísmo nos torna hostis para nos defendermos. O egoísmo faz com que a gente veja pequeno. Então, enquanto formos egoístas, lutaremos contra o estabelecimento da nova Terra. Quando nos tornarmos altruístas, não precisa ser altruísta, mas quanto mais altruístas nós formos, mais tornaremos possível o estabelecimento da nova Terra. Enquanto a gente continuar usando meu, eu, meu, a gente fica terra cruz.
as pessoas continuarem paradas nessa crença de que elas não podem dar porque vai faltar para elas alguma coisa. Então, se as pessoas se bloquearem nesse nível de consciência, de sofrimento, eu quero para mim só no nível do ego, isso para mim é o maior empecilho. Cada um de nós faz escolhas. A gente escolhe que produtos a gente vai comprar no supermercado. A gente escolhe que tipo de comida a gente vai comer. A gente escolhe que carro a gente vai dirigir. Quer dizer, dentro dos limites do que uma pessoa pode comprar ou não, tá? Tudo isso tem que fazer esse desconto absolutamente fundamental, né? Mas dentro da perspectiva das pessoas que provavelmente vão estar assistindo esse filme, eu diria que nós temos a opção de escolher como que a gente vai se comportar no mundo. E o que a gente compra, o que a gente come, o que a gente dirige, quantidade de água que a gente usa, quantidade de energia que a gente usa, são um reflexo da nossa visão de mundo. O maior empecilho é as pessoas não mudarem. Porque a nova terra começa na minha experiência individual. Não olharem para dentro, não buscar o seu autoconhecimento, não buscar externalizar isso, não trazer para o coletivo, né? Mudando de dentro para fora, a gente muda a realidade. Se a gente não fizer isso, de nada adianta, né? Isso eu percebo no nível individual e no nível coletivo. Se uma pessoa quer crescer, a primeira coisa que ela precisa fazer é sair do papel de vítima. A primeira coisa que ela precisa fazer é não mais acreditar que os outros a prejudicam, mas que é a própria pessoa que se prejudica. Então, quando a gente entender que o processo começa dentro e que eu preciso ter coragem de sair de mim, superar os meus medos e as minhas limitações e entender que sou eu o maior artífice do meu progresso, aí tá tudo certo. Eu acredito na nova terra como experiências paralelas e potenciais, como reflexos experienciais de estados de consciência. Se eu não faço escolhas que me alinhem a essa proposta, pode estar acontecendo um monte de mudança à minha volta, a minha vida vai continuar um inferno. Então eu acredito que o maior empecilho sou eu. Talvez um dos maiores empecilhos para que a gente realize a nova terra seja a nossa expectativa. Nós criamos expectativas, esperanças, e a nova terra ela não é feita de esperanças, porque ela não é feita de espera, ela é feita de realização, ela é feita de atitudes. Eu acho que o nosso papel na construção da nova terra ele é extremamente profundo e relevante. A gente pode modificar o meio e deixar um legado, mas essa mudança tem que começar dentro de nós. Quando a gente cria uma expectativa de que algo novo vai chegar, vai mudar, vai transformar, isso nos frustra quase sempre, porque o novo e o antigo, eles convivem durante o período de transição. O cabelo da cabeça não fica branco da noite para o dia. Ele é um movimento consistente, consciente, coerente ao longo do tempo. É uma construção, é um relacionamento. Esse projeto Nova Terra, ele é um projeto relacional. Ele é feito da soma de atitudes ao longo do tempo. Então não existe a esperança da nova terra ou a espera da nova terra. Talvez o grande inimigo seja a expectativa, porque a expectativa nos coloca num lugar de passividade. Então, se nós não entendermos que nós precisamos da ferramenta essencial do autoconhecimento para nos modificarmos e sermos o que esperamos que o mundo se torne, a gente vai continuar marcando passo e agora a gente precisa ir um pouquinho mais rápido. Mas a realização nos coloca num lugar de ação. O empreendedorismo nos coloca num lugar de ação. Empreender é decidir-se a realizar. Então eu decido realizar. Se eu decido realizar, isso é um ato do meu espírito, um ato da minha vontade, um ato da minha liberdade. Liberdade é um conceito filosófico maravilhoso, mas ela é potência. Liberdade só vira ato quando a minha decisão de realizar passa a acontecer. Isso é o que vai fazer a nova terra. Então o autoconhecimento é fundamental.
Aí ter conhecimento, porque quanto mais conhecimento a gente tiver em todas as áreas possíveis, mais ferramentas a gente vai ter para ver aonde eu posso ser útil, quais são os meus talentos, aonde eu posso ser útil. E praticar o bem irrestritamente, ao mineral, ao vegetal, ao animal, ao hominal, praticar o bem. Quer dizer, se eu tiver esses 3 pilares, eu vou poder trabalhar ativamente para que a nova terra se estabeleça. E é isso que se espera de cada um de nós que está buscando a expansão da consciência, que nós tomemos conhecimento da nossa relevância, porque nenhum de nós é especial, mas todos nós somos essenciais. Se eu já me perguntei. Se as minhas atitudes individuais realmente fazem a diferença? Com certeza. As minhas atitudes, assim como as suas, é de todas as pessoas, né? E eu sempre penso no cântaro, né? Que o cântaro transborda com uma gota. E isso é uma analogia muito boa para mostrar a importância de cada um no meio, né, da nossa sociedade. Eu acredito e eu sinto que sim. Quando a gente torna-se mais consciente dos seus atos e das suas ações, a gente então consegue se conectar com aquilo que faz sentido no coração. Eu tenho 3 filhos, né? Então eu me faço bastante essa pergunta de que forma que... Como que eu tô sendo com eles, de que forma que eu tô influenciando eles. É óbvio que eu não sou perfeita, né, na educação deles e nas coisas que eu faço sempre. Eu tenho coisas pra corrigir dentro de mim. Mas essa pergunta vem, até por conta deles. Né, uma forma até de me autocorrigir sempre. E eu acho que eu tô no caminho, apesar de ter as imperfeições que ainda precisam ser sanadas, né? Acho que da atitude que a gente tem parte muitas coisas, né? A gente coloca em prática, a gente vai atrás, a gente faz acontecer. Se a gente tem o conhecimento e não põe em prática, não vai atrás, não tem essa atitude, esse foco, nada acontece. Eu faço essa pergunta todos os dias, desde o momento que eu acordo, que eu me questiono o que eu tô fazendo aqui, como eu posso servir melhor a cada dia, como eu posso evoluir um pouco mais a cada dia. Para mim é uma pergunta que precisa ser feita sempre para que a gente possa, devagarzinho, fazer transformações que vão trazer o sentido real de Nova Terra. É algo que transforma a gente o tempo todo, porque a gente sabe que a única coisa que a gente tem certeza são as mudanças, né? A gente tem que mudar um pouco a história da humanidade, entender que nós não estamos sobre a natureza, mas nós somos parte da natureza e codependemos dela para a nossa existência e nosso futuro. Portanto, se a gente não tomar conta dessa natureza, a gente está se autodestruindo, né? E esse é que é o grande empecilho, a gente repensar esse nosso lugar no mundo dessa nova forma. Ao mesmo tempo que depende de todas as gotas para o cântaro transbordar, é com uma que de fato ele transborda. Então, cada um é fundamental, né, nesse processo. Então, a atitude minha, somada com todas as outras atitudes, é a atitude final. E é essa consciência que as pessoas precisam ter, né? Da mesma forma como a realidade é um consenso, é só com o consenso, melhor o consenso de equilíbrio, consenso próspero, que a nossa realidade vai ser próspera, de equilíbrio e de fraternidade entre as pessoas. Mas nessa nova visão de mundo em que nós precisamos preservar o planeta do qual nós dependemos, é uma coisa óbvia, né? Tipo, se você está fazendo uma caminhada numa floresta, você tem 1 litro d'água para durar 2 dias, você não vai beber toda a água na primeira hora que você está caminhando, porque você vai ficar sem água. É tão simples assim. Então, se a gente tem um planeta que tem uma quantidade finita de materiais que a gente possa usar, né? O planeta é grande, mas é finito. Se a gente não controlar o nosso uso desses materiais, a gente vai acabar com eles.
Então, quer dizer, essa urgência que a gente tem de crescer, essa mentalidade do crescimento desenfreado, tem que mudar para uma mentalidade que, em vez de você falar de crescimento desenfreado, você fala de crescimento sustentável. E essa que é a mudança de foco. Não é que tem que parar de crescer, é que tem que crescer com a percepção de que esse crescimento precisa ser sustentável com relação a como a gente lida com o planeta e o que o planeta oferece para a gente. E uma vez que faz sentido no coração, a gente consegue entender que tudo e todos estão conectados. Então, uma vez que a gente consegue internalizar essas ligações entre todas as partes, a gente entende com todos os átomos do nosso ser que a gente dá um respiro aqui, outra pessoa vai sentir ali. Então, com certeza, todo e qualquer ato que a gente faz, seja positivo ou não, impacta no todo. Eu vejo que o nosso papel na construção da nova Terra é manifestar uma das nossas habilidades inatas, que é a exoconsciência. A habilidade natural que todos os seres humanos têm de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais. É uma espiritualidade prática, é uma espiritualidade subjetiva de consequências objetivas. Eu cocrio a realidade. Quando eu cocrio a realidade, quando eu decido empreender, quando eu decido realizar em parceria com esses seres que, segundo a lei da fraternidade, vêm para auxiliar aqueles que sabem menos, então eu começo a dar vazão a todo um potencial que em mim ainda está parado. Em mim está aqui, está latente, está esperando acontecer, sabe? E eu acredito que nós precisamos urgentemente integrar todas as dimensões do nosso ser para construir esse projeto. Quando a gente fala de espiritualidade, principalmente sendo transformação, sendo consciência, sendo conexão, sendo valores, certamente, independente da forma cultural, dogmática ou não, que isso se expresse nesse sentido de transcendência, mas de transcendência do ego, das limitações, da nossa ignorância, com certeza, essa é a ponte para trazer plenitude e realização para a vida humana. Ela é simultaneamente um projeto de engenharia, um projeto de psicologia, um projeto de espiritualidade, tudo ao mesmo tempo. Eu acho bacana, porque o termo Nova Terra, e não é um termo moderno, ele é um termo que remonta a 2000 anos atrás, no Apocalipse de São João. Apocalipse de São João, no final, aquele que está sentado no trono, ou seja, o Cristo planetário, diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Veja, ele anuncia, ele antevê um período onde todas as coisas precisariam ser repensadas. Repensadas. Todas as coisas. Tudo. E o que a gente vê hoje? Todas as coisas estão sendo repensadas. A forma como a gente gera energia, a forma como a gente se move nas cidades, a forma como a gente se alimenta, como a gente se relaciona, como a gente constrói. Tem novidades em todas as áreas. Todas as áreas. Por quê? Porque logo depois dessa passagem do Apocalipse vem assim: então eu vi surgir novos céus e nova terra. Então, quando eu decido fazer novas todas as coisas, surge um novo céu e uma nova terra. Então você pode sim comer comidas mais saudáveis, você pode sim comer menos carne, ninguém precisa virar vegano da noite para o dia, mas coisas que possam fazer uma grande diferença. Se as pessoas comem carne 5 dias por dia e não 7, você já faz uma diferença profunda na produção, na necessidade de quanta carne vai ser feita. Por que eu estou falando de carne? Não porque eu não gosto de carne, eu não como, mas é porque realmente a agropecuária tem um impacto profundo no meio ambiente e no futuro do planeta Terra. Então, quer dizer, é uma coisa que você, como indivíduo, pode tomar uma decisão e comer um pouquinho menos de carne, tomar banhos mais curtos, deixar apagar as luzes, entendeu? Andar mais de bicicleta, coisas desse tipo, que são pequenas decisões que você pode fazer ao nível individual. A nova Terra, para mim, é um status onde vai predominar
o direito sobre a força, a eternidade sobre a temporalidade, o altruísmo contra o egoísmo. Todo mundo entendendo que faz parte de uma engrenagem, de uma grande rede cósmica que impacta no todo. É um espaço interno, em primeiro lugar, de conexão com a essência, com aquilo que nós somos, com aquilo que eu sou. O que eu visualizo é um lugar onde as pessoas se entendem, onde as pessoas se conectam mais, onde as pessoas seguem os seus próprios talentos, onde as pessoas seguem as suas missões de alma. Para mim, a nova terra é essa condição que eu tenho de olhar não mais do térreo, mas do 20º andar, tudo. A nova terra é um lugar de paz, de compreensão e de muito trabalho. Nova terra é consciência. A nova terra para mim é a boa e velha terra, sem estar profanada, deturpada por tantas camadas de filtros, de ignorância e de desmandos da humanidade. Ou seja, em outras palavras, a nova terra para mim é o mesmo e velho bom planeta habitado por uma nova consciência e um novo ser humano que reflita novas escolhas. Nova Terra, para mim, é apenas a primeira fase de um projeto muito maior semeado por Yeshua há 2000 anos. Esse projeto se chama O Reino. Existe uma frase que foi dita há muitos anos atrás que fala o seguinte: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei entre vós. Eu acho que quando 2 ou mais pessoas se juntam em prol de um propósito que tenha como objetivo o bem maior da coletividade, que foque no conhecimento, autoconhecimento, prática do bem, fraternidade, eu acho que a partir daí a gente começa a realmente formar a nova terra. Passo a passo, grão a grão, tijolo por tijolo. Então a nova terra é isso, é quando 2 ou mais pessoas se juntam, porque a gente não faz nada sozinho, em prol de algo que beneficie um coletivo de uma forma geral. A nova terra para mim é um mundo onde eu vou poder andar a hora que for, sem medo de ser agredida, mas principalmente conhecendo a mim mesma e sabendo aonde eu tenho que cuidar para não agredir. Então a nova terra não é um mundo idílico, é uma coisa real. A gente vê essa nova terra em outros mundos que passaram por perrengues até maiores do que a terra, mas eles atingiram. Por que eles atingiram? Porque eles acreditavam que era possível. A nova terra, ela só existe quando o ser humano consegue viver a partir de uma conexão direta com o espírito. E a partir dessa conexão existe uma fluidez, uma sabedoria que guia cada segundo, cada dia, cada projeto, cada intenção. E essa guiança, ela nos leva para esse desconhecido com total confiança. Quando eu convoco todas essas minhas forças internas para superar a minha mente, para olhar além do ego, para não acreditar tanto no que eu penso e no que eu sinto na mente do ego, mas olhar além disso tudo, né? Quando eu convoco a esperança de dentro de mim, né? Quando eu estou convocando todas as forças que eu tenho, eu consigo provocar um estado de consciência superior. Se eu sair dessa pequenez de olhar essas mazelas do ego, eu consigo ir olhar muito além no espiritual. Toda vez que eu saio das leis da matéria e consigo olhar para as leis espirituais, as leis da ação e reação, a força da ética na minha vida, a força do amor dentro de mim, eu consigo olhar do 20º andar. O que a gente fizer aqui vai ecoar em algum lugar, né? Vamos desmatar, vai ter algum efeito, vamos começar a plantar árvore, vamos mudar essa ideia, vai ter efeito. Às vezes a gente quer o imediatismo, que é o que a rede social dá pra nós, aquela dopamina, de ver tudo na hora, ter tudo na hora. E a nossa geração, pelo menos, né? A gente já tem mais uma paciência pra isso, que a gente tem que passar pra próxima geração, que é do imediatismo. Eles têm que aprender também que quando plantarem as árvores, elas vão demorar para crescer, mas que lá na frente vão colher frutos, né? Agora, com essa freada também dos combustíveis fósseis, lá na frente, o planeta Terra vai agradecer, as gerações vão agradecer, a nossa vida vai ficar mais leve, menos o consumismo,
mais minimalismo. E como o minimalismo sempre diz, não é uma seita, não é uma religião, mas eu acho sensacional. Ele sempre diz: ame pessoas e use coisas. É um lugar que a gente não sabe exatamente para onde está indo, mas a gente sabe que é o certo. Para a mente condicionada, programada, na qual nós estamos ainda inseridos ou apegados, isso é apavorante. O trabalho não cessa nunca. Na evolução cósmica, quanto mais se acende, mais se tem o que servir, né? Mais se percebe as necessidades, mais se vê que tem o que fazer, mais se vê que tem o que contribuir, o que auxiliar, o que produzir, o que trazer. E aí isso está ligado com a luz de cada um, né? Cada um tem uma luz. Cada um gosta de fazer algo, cada um tem um chamado interno para algo, cada um se sente bem fazendo algo. E a Nova Terra é um lugar onde as pessoas vão poder fazer o que gostam, oferecer aquilo que tem de melhor e vão receber o que tem de melhor do meio. Eu vejo que nas escolas, por exemplo, desde o princípio, os talentos das crianças vão ser os mais incentivados, ao invés de encaixar as crianças em padrões, como é feito hoje. Então, desde pequenininhas, talvez essas crianças já sigam um caminho que está alinhado às suas missões de alma. Eu acredito muito que seguirmos a nossa missão de alma é algo crucial para a Nova Terra. Então, para mim, a Nova Terra é isso. É olhar as coisas muito além disso aqui que a gente está enxergando. Para mim, a Nova Terra é um momento de amor, de expansão, de esforço, de muito trabalho. Não acredito que seja algo fácil e nem mágico, mas acredito sim no esforço mesmo de eu poder olhar para você e ver o seu melhor e trazer o seu melhor e não só ficar focando no que você tem de pior. É construir essa condição de tirarmos o que cada um tem para oferecer. É desenvolver em mim a força da fraternidade. E eu não consigo desenvolver isso se eu não tiver esperança, se eu não tiver amor. Eu preciso disso tudo para poder construir uma nova terra. Então, para mim, a nova terra é isso. É viver esse amor, é viver essa bondade, é viver essa essência que nós temos. Muita gente tem uma expectativa de que a transição planetária ou de que essa mudança de paradigma no planeta seja um evento. O dia do desacobertamento da realidade UFO. O dia em que haverá o salto quântico. Porque salto dá essa ideia de uma coisa que começa e termina rapidinho, né? Pum, mudou de patamar. Não. Existe uma informação do século XIX que fala que essa transição ocorre como uma efervescência. Basta a gente pensar num copo que a gente solta uma aspirina ou num copo que a gente põe água com gás. Surgem várias bolhas simultâneas, interdependentes, autônomas, que vêm e vão. Se a gente olhar para o movimento da nossa sociedade global hoje, a gente vê várias iniciativas efervescendo ao redor do planeta. A Nova Terra é um estado de consciência conectada ao espírito. Não tem separação, como a gente vê hoje, né? E isso, obviamente, vai trazer muitas mudanças externas. Então, primeiro, é um espaço interno para que isso possa se refletir em novas ações, onde o princípio, o fio condutor, é o amor. E tudo vai se reordenar. Tudo vai ganhar uma nova dinâmica. E tudo vai progredir de uma forma que a gente desconhece. Que não é mais baseado na competição, na busca desenfreada pelo sucesso material. Não tem nada a ver com esses valores que a gente vê hoje.
esse é um projeto que não é daqui, esse é um projeto que não é para este planeta, esse é um projeto que abraça vários planetas, que abraça vários sistemas, várias galáxias. É um projeto que pressupõe a nossa compreensão de que nós somos, nas palavras de Chico Xavier, uma família universal. Uma família universal, ela não vive sob os códigos morais de um planeta, de um país ou de uma cidade, ela vive sobre códigos universais. Quando nós despertamos para essa cidadania cósmica, nós sentimos algo que o general Shoa, no Brasil, chamava de claustrofobia cósmica, um senso de isolamento desse todo, dessa realidade integral. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o reino é muito maior, que a casa do Pai tem muitas moradas. O projeto Nova Terra, ou a Nova Terra, é só a primeira etapa de expansão da nossa consciência para entender isso. É muito superficial o modo de vida dessa terra. Não da terra, mas da humanidade que habita essa terra. Então a Nova Terra, ela terá seres humanos que valorizam o essencial e não o superficial, não o passageiro. E na Nova Terra, o ser humano tem consciência de que ele está num hotel barra aeroporto. Que é... ele está de passagem. Hotel barra aeroporto barra escola. Porque ele vem aprender também. Ele está aqui hospedado, é de passagem e tem um aprendizado nessa passagem que ele está fazendo aqui. Mas não é o fim, não é a meta. Não poderia ser a meta. Imagina, 200 bilhões de galáxias. Que se sabe, né? E aí? Não pode ser a meta. A meta não pode ser o dinheiro, não pode ser o sucesso, não pode ser a carreira, não pode ser relacionamento. Não é isso. É muito mais, só que a gente não sabe o que é. Isso é muito empolgante, precisa ser empolgante, precisa ser divertido. Eu tô brincando aqui hotel barra aeroporto barra escola, porque os três podem ser divertidos também, né? De preferência sustentável. A Nova Terra, para mim, é mudança de paradigmas, de consciência, de entender que tudo impacta em todo mundo, é ter uma nova consciência com relação à humanidade, ao planeta, aos animais, tanto a questão alimentação, humanização, tudo isso junto, é além. Né? Então a Nova Terra, para mim, é uma nova consciência coletiva, estabelecida no coletivo, que vai mover essas pessoas a trabalhar em prol do todo. Não só para si mesmos, pensando em si, mas pensando no todo mesmo. Eu acho que a minha esperança de mundo melhor se alimenta na fé que eu tenho, por incrível que pareça, na possibilidade que todos temos evolutiva. Poder ver que as pessoas, elas estão cansadas do velho mundo. É a mudança. Eu acho que as pessoas se conscientizarem de que o planeta está num limite, tem que ter uma parada, uma virada de chave agora. E eu acho que aconteceu justamente agora no meio de uma crise tão grande no mundo, né? É perceber essas atitudes no dia a dia, nas pessoas, no coletivo, no mundo como um todo. No momento que a gente conhece pessoas que estão na mesma busca, porque somos todos buscadores de algo muito maior que nós mesmos, mas que faz parte intrínseca de nós também. Mas o que alimenta a minha coragem para criar a Nova Terra é perceber que esse é o maior presente que eu posso dar para o meu filho. Esse é o maior legado que eu posso dar para o meu filho. E esse é o maior legado que eu posso dar para o filho de tanta gente, né? São as crianças de hoje em dia, sem dúvida, né? É ver que elas já estão vindo com umas ideias diferentes, né? Que elas já estão, parece que mais conscientizadas em muitas coisas. E eu vejo assim uma mudança de percepção dessa geração nova com relação a coisas, por exemplo, questões de raça, questões de gênero sexual, de escolhas sexuais, questões de liberdade de expressão,
existe uma urgência dentro de cada ser humano pelo novo, por essa nova terra. Isso me dá esperança. Por mais que a gente possa pensar, puxa, as pessoas acham que acreditam, nossa, tem muita coisa ruim acontecendo, tem muita negatividade, tem muito crime, mas é que isso está nos holofotes, e só é mostrado as coisas ruins em grande parte, e dá a impressão de que é só aquilo que acontece, mas aquilo lá é a minoria, porque é notícia. Eu reaprendi a ser filho do Pai de todas as coisas quando eu me tornei pai. Quando eu olho a vida do meu filho e eu vejo todo o potencial dele se manifestando em atos, eu tenho certeza que a nova terra vai acontecer. Então eu olho para as pessoas e eu vejo potencial. Porque eu olho para mim e vejo esse potencial, entendeu? Eu acho que eu sou um ser péssimo, mas eu sei que eu tenho potencial. Então, se eu tenho potencial, todo mundo tem. Se eu posso sonhar com uma nova terra, todo mundo pode. Se eu posso me movimentar para ser um micro tijolo nessa construção, todo mundo pode. É por isso que eu tenho certeza que a nova terra vai ser. Eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza. E não é muito longe daqui, é breve, porque a massa crítica está chegando. Foi um grande número, pelo menos, procurando despertar, seja ele qual forma for. Foi a maior procura pela ufologia, pela pesquisa, em saber que a gente não está sozinho aqui. Eu acho que até pela carência de não querer estar sozinho, as pessoas começaram a entender de que a gente não está sozinho no universo e que esse contato existe há tanto tempo. As pessoas começaram muitos, né, a olhar pelo coletivo, olhar pelo abraço a todas as pessoas, pelo amor, saber que a gente recebeu uma chance no meio de um momento tão caótico para rever tudo isso e para fazer a diferença. A gente tá com a faca e o queijo na mão. Agora depende da gente, né? O que alimenta a minha esperança de um mundo novo é a certeza que existe dentro de mim que essa vida existe para ser vivida com dignidade. E que todo projeto, todo trabalho em prol dessa dignidade para mim, para o meio e para os outros, não apenas vale a pena, como está alinhado ao propósito, ao projeto inicial dessa vida, que é uma grande bênção. Eu acredito demais no ser humano. Uma vez me disseram que se você quer acreditar em Deus, você tem que acreditar no ser humano. E eu acredito nesse potencial. Quando eu olho para alguém, eu não vejo os defeitos. Eu vejo o amor que ela tem. Mas principalmente eu vejo o muro que ela constrói para se proteger. As maldades ou a dor das pessoas impedem com que o bem possa sair de dentro delas. Mas se elas tirassem esse muro de medo, se sentissem seguras, acolhidas, eu tenho certeza que só viria o melhor. E eu sinto muito por não poder, porque ainda as pessoas não conseguem se sentir acolhidas, amadas, seguras, aceitando que elas ainda têm imperfeições, mas que se elas se sentissem seguras e amadas, com certeza o seu melhor sairia. O medo impede demais do amor brotar. Ele nos protege do mal, mas também nos protege do bem. A gente não deixa com que o bem possa penetrar a nossa alma. Então, para mim, o que me alimenta é poder ver que o ser humano é lindo, que ele é belo, que quando ele é compelido a fazer algo, ele ajuda. Ele está ali presente, ele quer ajudar, ele quer fazer parte, ele quer pertencer.
Então, nesses momentos, eu vejo como o ser humano é lindo, é belo. E como ele esquece da própria maldade, como ele esquece do próprio medo para ir ao encontro de alguém e ajudar. Então, para mim, a presença de Deus em cada ser humano é realmente o que me alimenta, que alimenta a minha esperança neste novo mundo. Eu acredito no ser humano, eu acredito na beleza que ele tem, e eu vejo Deus em cada um, e é isso que me alimenta.